Olá, meus amigos. É um prazer estar com vocês novamente, Riders da Sem Limites Motogrupo e demais motoclubes que nos acompanham. Galera, olha, só relembrando, como a gente vem falando algumas vezes aqui no canal, sobre a importância do motociclismo aqui no Brasil. Vocês vejam que há um bom tempo a gente vem fazendo a comparação de que uma das forças, além dos caminhoneiros que nós temos aqui no Brasil, são os motociclistas, né? E vocês estão vendo a força que eles têm de mobilização em prol de causas políticas, inclusive. Em falando de política, nós estamos percebendo, eu não diria uma polarização, porque eu não vejo isso, a polarização, quando você tem metade das pessoas para cada lado. Aqui, para mim, é bem claro que o lado mais forte está no atual governo. Tá? Não que ele seja perfeito, existem várias intervenções. Mas o ponto que eu gostaria de estar colocando para vocês é a questão da liberdade que nós conseguimos, a duras penas, né? Desde 1822, onde no Grito da Independência nós tivemos a nossa liberdade em relação a Portugal. E aqui no Brasil tivemos aí vários conflitos e chegamos até aqui. Mas uma coisa que preocupa principalmente a nação motociclista, né, é a questão da liberdade, a liberdade de ir e vir, a liberdade que foi colocada ali, todas as liberdades que você tem na Constituição Federal, e a gente percebe que ela está sendo muitas vezes arranhada, muitas vezes arranhada. Então, cuidado ao não estar atento aos fatos políticos que estão acontecendo, porque de repente nós poderemos aí perder a nossa liberdade. Por exemplo, você gostaria de morar lá na Coreia do Norte, onde você não pode sequer imaginar em falar alguma coisa contra o mandatário? Lá não existe essa possibilidade, tá? Ou até na China, ali naquela região de Xinjiang, onde eles têm lá mais de 180 campos de concentração, que eles chamam de campos de reeducação, tal, essa coisa toda. Então lá, todas as imagens que são coletadas dos chineses que estão andando pela rua são verificadas, aquilo que eles estão falando em suas redes sociais, tudo é verificado. Eles têm mais de 5.000 pessoas que trabalham só vendo isso, que a população lá é enorme, né? Então isso aí chama o quê? Liberdade? Não. Então, descartamos como brasileiros Coreia do Norte, China, Venezuela. Venezuela, lá é um ditador que está no comando. Aí você vê aqueles países que estão chegando na esquerda aqui na América do Sul, o que está acontecendo com os países? Vai verificar o que aconteceu agora com a Argentina, crise, crise, crise. Agora, a Colômbia. Quem está na Colômbia? O presidente, ex-guerrilheiro, andava junto lá com o traficante Pablo Escobar. Então, vejam bem, é isso que nós queremos para o Brasil? É isso que nós queremos colocar? Pessoas que já comprovadamente destruíram a economia do país? Nos tempos do último governo, vamos excluir aqui, no caso, o Michel Temer, mas antes, a dona Dilma e o Lula, comprovadamente, eles fizeram desvios, entendeu? Por meio de auxiliares e pessoas que estavam em estatais todas, que levaram à desgraça do país, tá?
Dados mostram que de prejuízos da Petrobras levaram 900 bilhões de reais. O BNDES com 400 bilhões de prejuízo. Então é coisa de 1 trilhão e 300 milhões. Isso aí é sempre falado em nível governamental. Bom, mas será que é verdade? É só pesquisar, você verificar. Inclusive as mídias aí que estão agora todas contra o governo, porque eles obviamente perderam aquele filão, né, de você ter investimento compra de propagandas ali que geram milhões e milhões para a empresa. É claro que eles ficaram chateados e por isso eles estão combatendo o governo federal todo dia. Não existe presidente que levou tanta pancada como esse que está aí, o Jair Bolsonaro. Bom, mas eu digo o seguinte, se nós quisermos ou pretendemos continuar com a liberdade que nós temos aqui no Brasil, então nós temos que saber escolher agora, que esse momento vai ser importantíssimo para o futuro do país nos próximos aí, pelo menos 20 anos. Porque se a gente escolher errado, o crime volta, e aí ninguém segura mais. Por quê? Porque daí eles vão verificar os erros que cometeram, tá? Vão fazer ali uma retroalimentação do processo, tá? E vão, obviamente, continuar as práticas que sempre fizeram, mas de uma forma que a gente não consiga enxergar. Tá? Então você pode perceber pela própria internet. As redes sociais elas tinham uma quantidade de visualizações, hoje isso mudou muito, tá? Isso aí é em nível, inclusive, mundial. Tá? Então as pessoas estão tendo que dar um jeito ali para estar falando, colocando as suas opiniões, que até então a gente imagina que nós temos essa possibilidade, embora alguns aí estão sendo caçados e perseguidos, né? Mas por enquanto a gente vive um clima aí de certa tranquilidade quando colocamos a nossa opinião. Essa opinião é sagrada. Se a gente tiver o cala-boca, como é que fica? Você tem que poder reclamar das coisas, tá? A própria esquerda, por esses tempos aí, nós tivemos o PCO, que é o Partido da Causa Operária, eles tiveram ali uma desmonetização dos seus canais aí. Então, eu acho errado, como cidadão, porque eles têm o direito de estar falando as coisas que querem falar. É a opinião deles. Agora, é claro, mas é o jeito de falar que está pegando. Pô, é o jeito de falar, mas ele está dando a opinião dele. Se você não gosta da opinião dele, não veja, não curta, não escute. Entendeu? Mas aí a pessoa tem que ter o direito de falar, porque alguém vai parar para pensar, ou até tentar convencê-lo de que ele não está certo. Cuidado, a liberdade ela é sagrada. A liberdade é sagrada. A gente não pode perder. Cuidado, cuidado, cuidado. Então, estude. Eu sempre falo, né? Alguém sabe que no Camboja, quando foi implantado o comunismo, o maluco que estava lá no poder, ele mandava o professor, dentista, advogado, todos aqueles que tinham feito faculdade e sabiam ler, aquele que usava óculos, porque eles imaginavam o cara sabia ler, mandava fazer o buraco e para economizar bala, eles davam uma machadada aqui na nuca, o cara caía no buraco, daí eles enterravam. Então, 3 milhões de pessoas lá no Camboja. É só você verificar, hoje tem disponibilizado na internet, você vai estudar esse caso aí. Camboja, ali do lado do Vietnã. Aí você pega, por exemplo, lá o Stalin, entendeu? Mais ou menos 1922, para firmar o comunismo da Revolução de 1917, o que ele fez? Ele começou a pressionar a Ucrânia de hoje lá, pressionar para os caras estar colocando a alimentação para toda a União Soviética, porque lá realmente é um celeiro, né? E os caras não queriam essa coisa de comunismo. Daí começaram a perder, não, agora você não manda mais nada, que essa casa sua, esse sítio seu é do Estado. Aí os caras não acreditavam nisso. Como que eu perdi isso? Bom, aí, o que o Stalin fez?
começou a matar os caras de fome. Morreram 4 milhões de pessoas. Estuda aí, Holodomor. Entendeu? Então isso aí é a doutrina comunista. Tá? Então o comunismo, ele está assim, muitas vezes, muito próximo àquele o fascismo, muito próximo ao nacional-socialismo do Hitler. A extrema-direita é muito parecida, o modus operandi da extrema-esquerda. Tá? Então, a gente tem que estudar para saber essas coisas. Agora, por que eu estou falando para vocês? Porque tem amigos nossos aí, que eles, tudo bem, depois eu vejo, eu vou votar, tal. Meu amigo, você tem que ter consciência, pô. Você quer perder sua liberdade aí de você pegar sua moto e você curtir? Agora eu estou indo lá para Minas Gerais, para mim é um estado maravilhoso. A gente ama Minas Gerais na pista, né? Porque lá tudo é lindo, né? Aí, de repente, vai ser que nem na China no futuro, que você, para sair do quarteirão lá, tem que pedir autorização para um cara. Posso sair, eu vou em tal lugar. O quê? O xerifão lá do pedaço. Que isso, cara? Que isso? A gente tem que ter liberdade e continuar com liberdade aqui. A gente está sendo explorado aqui faz 500 anos, cara. 500 é tudo exploração aqui. Então, quer dizer, a gente tem que saber cuidar do nosso pedaço. Os caras estão querendo tomar da gente. Tá? Então, está todo mundo interessado na Amazônia, todo mundo quer saber. O nióbio, quando o presidente falava disso, teve também uma pessoa que falou bastante sobre nióbio. O cara é louco, não sei o quê. Pô, o nióbio, esse mineral, só tem em 99% do mundo, está aqui no Brasil. 1%, meio está um pedacinho da África, outro meio por cento está em outro pedaço da África lá. O nióbio você coloca junto com o aço, ele fica mais duro. Entendeu? Onde está isso em Araxá? Quem está explorando agora? A família lá do Banco Itaú, né? Eles são inteligentes, estão lá junto com a China, lá em Araxá, estão explorando um negócio e vão fazer investimentos lá de 1 bilhão. Eles estão certos, porque só que eles vão estar trazendo o quê? Divisas aqui para o país. Porque a gente não tem tecnologia para mexer nisso, vem os caras vêm fazer. Então, no ponto de vista comercial, eu não sou nada contra a China. Ela é o maior comprador da gente aqui. Então, tudo bem. Só que a doutrina que eles estão colocando lá dentro, a gente é contra. Agora, quem sou eu para falar que eles estão errados lá? Aquela quantidade de gente, como é que você vai controlar? Entendeu? Olha só. Bom, só que lá é muito grande para a gente poder imaginar. Vamos cuidar do nosso pedaço. Vamos vender para a China? Vamos. Tá. Vamos vender para a Coreia do Norte? Não sei. Mas, de repente, se precisar do nosso alimento, a gente está com condições de alimentar o mundo. Tá, então o comércio a gente pode fazer. O que a gente não pode fazer é estar levando a mesma doutrina. Ok, pessoal? Então aqui o nosso abraço e a todos os motociclistas aí que seguem o nosso canal. E, por favor, fiquem atentos que o negócio está pegando. Está pegando. E agora o pessoal aí da esquerda, eles vão fazer de tudo. É uma guerra que estão fazendo pelas redes sociais. Porque as mídias aí, eles têm os interesses deles, entendeu? As mídias aí, os jornais, as televisões antigas, aí fala de velha imprensa, eles estão na deles, pô. O pessoal colocava lá milhões ali na mão deles. E agora não estão colocando, então eles estão na briga. Estão na briga. Não, a gente quer de novo a papinha na boca. A gente quer papinha na boca. Tá? Então é o problema deles. Agora, nas redes sociais, a briga é violenta, é violenta. Então, por quê? Porque agora começa aquele monte de notícia mentirosa, que chama de fake news, notícias falsas. Então, peraí, vamos verificar a verdade das coisas. Tá, vamos verificar a verdade das coisas. Aquele cara que está produzindo fake news, se fizer, é um tonto. É um tonto, porque é o seguinte, para que ficar mentindo? Pelo menos aqui do lado da direita, da centro-direita, não precisa inventar nada, está acontecendo tudo. O país está bombando positivamente, entendeu? Nós temos um ministro da infraestrutura que arrebentou, ministro da agricultura, uma moça arrebentou também lá, na parte até de família, na cidadania, a gente foi muito bem. É claro que teve os problemas da pandemia, pô. 2 anos de pandemia, morreram pessoas aí, milhares de pessoas, 670 mil, se não me engano, aqui no Brasil. É muita gente.
entendeu? Então, quer dizer, tivemos essas perdas aí, tá? E depois, agora, tivemos essa guerra que o Putin inventou, uma grande palhaçada, que é você invadir um país, poxa. Claro que a Ucrânia errou quando começou a colocar lá a extrema-direita deles, o nazismo deles, o nacionalsocialismo. E é claro, eles estavam bravos, putos lá pelo passado, que eles foram sufocados lá pela União Soviética, então o cara, ele guarda aquele rancor. E agora eles estavam lá com pelotões lá de nacional-socialismo, né, que seria o nazista mesmo, os batalhões Azov, e o líder lá, sem experiência, né, ele deixou os caras entrarem na Guarda Nacional. Isso aí realmente é errado. A Rússia viu isso e falou, pô, eu não quero isso aqui do meu lado. Então eles tinham que resolver isso aí na base da diplomacia, mas não invadiu o país. Invadiu, morreram já 20 mil russos e 10 mil ucranianos soldados, né, 30 mil soldados, e aí umas 8 mil pessoas lá da Ucrânia, inocentes. Então, uma imbecilidade. Tudo isso fez o quê? Com que essa guerra e a questão da pandemia tivesse um abalo mundial de alimentação, de questão do petróleo, de gás, e está subindo os preços. E a gente está fazendo das tripas o coração aqui no Brasil para as coisas acontecerem e estamos saindo bem. Claro que subiu para caramba, você vai no mercado, você vê, entendeu? Como está difícil, tá? Mas a gente vai sair dessa, porque isso aí é uma coisa passageira. Mas o que nós não podemos perder é a liberdade. Para você, montar a tua empresa lá, se você hoje montar uma empresa pequenininha lá, os caras te apoiam, pô. Tá? Eu lembro quando começou aqui o agronegócio não, a questão do Sebrae sempre está falando, ajudando as pequenas empresas e grandes negócios, né? Que tem até aquela revista que fala disso. Pô, se você montar um negocinho lá, os caras te apoiam. Aí você vira um empresário, está ajudando. Daqui a um pouco você está lá empregando um cara, dois, daqui a um pouco você está com 5, daqui a um pouco você tem 10 caras, pagando certinho os impostos, daqui a um pouco você está muito bem de vida. Tá, aí você, dependendo da sua visão, você pode crescer muito ou você pode ficar muito bem ali, entendeu? Isso é liberdade. Agora, você não pode querer falar assim, vou ficar aqui numa boa, só recebendo e curtindo e tal. Isso não dá, não dá. Então, a gente está caminhando o que seria bom para o país. Na parte do conservadorismo de questões da família, da propriedade, entendeu? E na parte do liberalismo, na parte de economia. Então, seria isso no meu ponto de vista. Hein? De repente, se você pensa diferente, tudo bem, a gente respeita a sua opinião. Você vai falar, não, eu quero o comunismo aqui, eu quero que todo mundo tenha lá a sua casinha, e a gente tenha a nossa família, o governo põe a gente na caminha, o governo dá papinha pra gente, é assim que eu quero. Tenho minha cervejinha, aí entro na fila do papel higiênico, entro na fila do pão, entro na fila, porque é o seguinte, né, você tem que entrar na fila de tudo, né, porque você pega Cuba, vai comprar um sorvete, você entra na fila, dali 2 horas você pega um sorvetinho seu, beleza, entendeu? Vai lá para Cuba. Então os caras não conhecem o que está acontecendo lá fora, acham, que lindo, tal. Tem colega meu que um dia o cara colocou Che Guevara lá, pô, Che Guevara, o cara não sabe que é um puta de um assassino mesmo. Pergunta para os caras que trabalhavam junto lá do Fidel Castro, a turma do Fidel Castro, eles falam, esse cara é um puta de um assassino. Eles falam. Tá na internet, não sei se já tiraram, mas tá lá. Os caras dando depoimento, falando, puta de um assassino esse Che Guevara. Porque ele matou cubano lá, porque ele era da Argentina, foi pra lá, entendeu? E aqueles caras são cubanos e falam, pô, mas vem um cara de fora aí, ele vê um sujeito, daí ele falou lá, bala na cabeça, mas por que ele tá fazendo isso? Porque ele imaginou que o cara tá denunciando e tal, pô, então é isso, é um puta do assassino. Aí o cara vai lá, um tonto, coloca o Che Guevara lá. É um ridículo. Tá? Vai estudar para ver o que aconteceu. Eu não apoio nem um pouco coisas que foram feitas de excesso aqui no governo no período militar. Não apoio. Não, teve excesso? Teve. Mas por que foi feito tudo aquilo? Porque os caras queriam transformar aqui o Brasil num país aos moldes da União Soviética. E tinha a linha também da China, porque o pessoal da guerrilha do Araguaia, eles foram treinar na China, entenderam?
O restante talvez tenha treinado lá na União Soviética, mas então tinha essa possibilidade que a gente não queria. Pode ver, verifica se você tiver um tempinho, aí você vai pegar o Fernando Gabeira, não sei se tiraram do YouTube, porque os caras tiram. O Fernando Gabeira, que era do movimento aí, se não me engano, do MR8, né? O Movimento Revolucionário 8 de Outubro, eles sequestrou o embaixador dos Estados Unidos, essa coisa toda. Mas ele, em entrevistas recentes, ele falou, olha, a gente não falava em democracia lá. Os caras falavam no quê? Em conquistar o poder através da luta armada. Então, não falava em democracia. Então, hoje, aí você tem que pegar um cara desse e respeitar, ó. Porque o cara que falou aquilo que estava acontecendo. Os caras eram jovens e, ó, eu não estou gostando dessa pressão que está tendo, eu vou lutar. Tá bom. Só que não falava em democracia. Não, vamos transformar isso aqui numa democracia. Então, o que é isso? Hoje a gente quer a democracia, que é o governo do povo. Tá? Então, só que o povo tem que abrir os olhos. Tá? Tem gente que pensa que pode tudo lá de cima, fazendo tudo, e você é obrigado a ficar que nem um tonto. Ah, então é assim, faz o bom dia a cavalo. Esse aqui é o bom dia a cavalo. Pode ver, quando você vai chegar perto do cavalo, ele faz assim, ó. Ele concorda com tudo com você. Nunca você viu o cavalo fazer assim, né? Então esses caras ficam inventando as coisas e você lá, que nem é o bom dia a cavalo que a gente chama. Tá bom então, pessoal? Vamos pensar, liberdade é tudo, hein, cara? Não perde não, tá bom? Caveira, tchau, tchau.